Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. O assunto hoje da aula é um pouquinho sobre a dominação, né, e a colonização nas colônias aqui da América, exclusivamente no Brasil. Falar um pouquinho sobre a escravidão, né, um pouquinho como também foi não só a escravidão dos africanos, mas também dos indígenas. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que entender, né, que é que o português, né? Eu vou falar Portugal, mas a gente sabe que a colonização ela aconteceu também pelas colônias, né? De outras regiões também, por espanhóis também. Só a colonização, pessoal, que foi dos Estados Unidos, que foi diferente. Ela foi para realmente colonizar e não para explorar por parte dos ingleses. Então, quando eu falar assim, Portugal e tal, vocês podem associar um pouquinho também com Espanha. Foi semelhante em boa parte. Só alguns povos indígenas que, obviamente, foram diferentes, né? Como os povos astecas, incas e maias. Mas, enfim. Então, o que é que, primeiramente, essas nações europeias, o que é que elas queriam, né? Vocês têm que lembrar que a gente vai ter em Portugal, né, ali uma região que o pessoal tá saindo do feudalismo, tirando Portugal e Espanha, né, que eles não estão passando pelo feudalismo, mas outras regiões já estavam, no caso, né, a gente vai ter França, que ela vai querer invadir o Brasil, alguns aumentos da história, a Holanda também vai estar. Então, vai começar a surgir a ideia do capitalismo, que naquela época era chamado do mercantilismo, né? O mercantilismo, então, é um pezinho no capitalismo. Então, com essas primeiras ideias surgindo dos capitalistas, o que é que o pessoal pensa? Agora, para eu poder ficar rico, eu preciso de quê? Ouro e prata. Então, a gente precisa, né, encontrar muito ouro e prata. Para cada vez mais a gente ficar mais rico, porque um dos princípios do mercantilismo é o acúmulo, então, das riquezas, é o acúmulo de capitais. Então, aí o pessoal pega e pensa, vamos começar a buscar ouro e prata. Porque o pessoal explorava tanto o próprio território que chega um momento que, tipo, não tem tanto assim, né? Então vamos explorar. Mas aí, o que é que o pessoal vai? Vamos olhar as colônias, então. Quando acontece de chegar, né, a esquadra aqui, né, em 1500, aí o pessoal olha nos primeiros contatos que vai ter, os primeiros contatos com algumas tribos indígenas, e aquele contato de espanto, nossa, quem são aqueles? Primeiro contato um pouco pacífico, certo? E aí depois, né, de um tempo, quando Portugal percebe que tem povos querendo invadir aqui, né, como Espanha e Portugal, ou Espanha e Portugal não, gente. Como Portugal percebe que tem a França e a Holanda querendo invadir aqui, depois de 30 anos eles voltam. E aí eles voltam para começar a explorar. E aí eles começam a perceber que tem algumas coisinhas que podem ser comercializadas, como o pau-brasil, vão começar fazendo plantação de cana-de-açúcar, e também vai ter depois, né, vai vir algodão, vai vir depois a questão da mineração, café, enfim, eles sempre encontram alguma coisa para poder comercializar. Isso é um fato. Então aí, nesse processo, a gente vai ter que o indígena, ele vai ser a primeira forma de escravidão, né? Então, o próprio indígena, ele começa fazendo trocas comerciais, que é chamadas de escambo, com o português. E ele acha isso tranquilo, porque ele achava realmente que estava querendo ajudar, enquanto ele estava ganhando, por exemplo, ouro, estava ganhando... É... Tava ganhando ouro não, gente, perdão. É que eu acabei de acordar, tá? Tava ganhando espelho, colares, pentes. E o pessoal fala, por que que o indígena fez isso? Por que o indígena aceita essa troca? Gente, o indígena, ele nunca tinha contato com essas coisas. Então é uma coisa que ele nunca tinha. E o indígena tinha demais árvores, então por isso que ele aceita essa troca. Então, tipo assim, vamos supor que você está vivendo numa comunidade e chega alguém para fazer uma troca contigo. De uma coisa que, tipo, pra ele pode ser super comum, ele pode ter vários. Um chinês, por exemplo, um asiático, no geral, né, que eles têm, por exemplo, muitas coisas tecnológicas, ele tem um telefone muito top. Mas aí ele vai chegar aqui e quer fazer uma troca com você, tá querendo te dar esse telefone que é super tecnológico, e ele só tá querendo, por exemplo, uma louça que tem na sua casa que você tem demais. E aí você acha, poxa, que troca idiota, eu vou trocar, né? Mas aí é que tá, é coisas que talvez eles não tenham. Eles trocam coisas
porque eles não têm. E aí, como é que vive essa sociedade indígena, né? Essa sociedade indígena vivia a partir da pesca, da caça, da coleta de alguns frutos. Eram povos que viviam em comunidade, na qual não vai ter desigualdade, um homem é melhor que a mulher. Não, todos são iguais. Mas a gente vai ter uma divisão de trabalho, o homem faz isso, a mulher faz isso, cada um com o seu trabalho. Algumas comunidades indígenas, elas cometem, no caso, a chamada antropofagia. O que seria isso? O consumo da carne humana. Mas aí, peraí. A pessoa fala, meu Deus, são canibais, nanana. Não, olha o nome como é diferente, ó. Antropofagia pra canibal. Canibal realmente é feito aquele serial killer que vai lá e come a carne humana. Aqui é diferente, a antropofagia. Ela tem todo um conceito ritualístico. No caso de adquirir as forças daquela pessoa que vai consumir a carne humana. Então não é chegando assim, qual humano eu vou consumir hoje? Não é assim, pessoal, peraí. Tem todo um conceito, não são todas as tribos indígenas. E eles não comem direto, é tipo com essa ideia, uma ideia mais ritualística, sabe? Então aí temos esses pontos aí. Eles utilizavam muito, pessoal, da mandioca, no caso a macaxeira, né? Ela era bastante consumida por esses povos aí indígenas. Vamos ter a figura do cacique, a figura do pajé, né? O cacique, ele é aquele líder, tá? Daquela região. E o líder principal, como se fosse tipo um prefeito, sabe? E o pajé, ele é o líder religioso, ele também é um curandeiro. Então vamos ter essas pessoas aí de importância. Vamos ter que na comunidade indígena, a pessoa mais velha sempre vai ter um maior papel de destaque, maior papel de importância, né? Porque eles conheceram muitas coisas, tiveram mais experiências. Outra coisa também, né, porque eles respeitavam a natureza, se preferiam se manter em paz, né, e, e ter uma estabilidade, né, uma paz, uma harmonia com a natureza, não quer dizer que eles não estavam em conflitos, em brigas e guerras com outras tribos. Isso sim acontecia, pessoal. E o português, quando ele chega aqui, ele tem esse contato com esse indígena, ele acha que a sua cultura é a top, é a melhor de todas. Isso é chamado do eurocentrismo. É achar, no caso, que a Europa, ela tem a cultura mais importante, é a única certa e todo mundo tá errado. E que a Europa é o centro de tudo. Isso é eurocentrismo, tá? E aí, o português vê essa ideia e tal, meu Deus, eu sou top, né? E aí, quando ele tem contato com o indígena, ele fala, meu Deus, totalmente errados. Como é que eles vivem aí desnudos sem conhecer a Deus? Porque vocês precisam lembrar, pessoal, que lá na Europa, a Igreja Católica está perdendo seu poder, entendeu? Porque está acontecendo a reforma protestante. Então tá vindo então justamente outros tipos de religião a surgir. Então, por causa disso, a Igreja Católica vai apoiar bastante essa colonização aqui nas terras para criar vilas, aldeias, né? Criar algumas cidades pequenas. Então a Igreja Católica apoia isso porque ela quer catequizar, ela quer chamar mais pessoas então para a sua religião. E aí, esse novo mundo, como era chamado, né? A América era chamada de Novo Mundo. A igreja queria trazer sua supremacia, seu poder, seu domínio. E aí, ela manda os jesuítas, né, em algumas ações, que ela vai criar a Companhia de Jesus para poder vir pessoas para cá, para catequizar, fazer. Tem até um quadro muito famoso que é a primeira missa no Brasil. Então, para trazer justamente essa ideia da catequização, porque o pessoal dizia que os indígenas, eles viviam, né? Não sou eu, Claudiane, quem está falando, era o que eles achavam, tá, pessoal? Eles diziam que os indígenas viviam de maneira primitiva, de uma maneira selvagem, e que eles, da forma que eles viviam, eles não conheciam a Deus. Então, suas almas estavam perdidas. Então, aí, eles iriam vir para cá para salvar as almas deles, ignorando totalmente a cultura indígena, né? É um processo de aculturamento, de deixar eles sem a cultura deles. Gente, destruir cultura, costume, religião, não pode. Tem que ser a que o europeu quer, porque Europa é o centro de tudo. Então, fora isso, também a quantidade de doenças, galera, que foi passado para esses indígenas.
O indígena que não estava acostumado a ter um contato com esse povo vai trazer muitas doenças, então é um processo muito complicado, né? E aí vai trazer o genocídio de grande quantidade de indígenas. Só que aí no começo ele vai, tipo, ser catequizado e tal, né? O indígena. E ainda por cima vai ser escravizado. Então, olha aí que bizarro, né? Vai escravizar o indígena. E aí, pessoal, a gente vai ter que algumas pessoas vão ter destaque, alguns pessoas da própria religião vão dizer, não, pô, a gente não tem que escravizar o indígena, não. Que justamente vai ser Bartolomeu, ou Bartolomé de Las Casas e o padre Antônio Vieira. Eles não vão concordar com essa escravidão dos indígenas e vai ser usada daquela ideia, mas a gente não é filho do mesmo Adão e Eva, a gente não está sobre o mesmo céu, a gente não morre do mesmo jeito, então não tem para quem escravizar os indígenas. Mas engraçado que essas pessoas que defendiam os indígenas não defendiam não ter escravidão com o africano, velho. É bizarro. E aí, pessoal, obviamente os indígenas, eles se rebelaram, né? Eles fizeram a sua resistência contra esses povos, eles começaram a fugir, por eles viverem em matas, eles conseguiam se esconder muito bem. E aí tinham muitos indígenas que faziam alianças com alguns estrangeiros e com alguns europeus, dizendo assim, se você derrotar a minha tribo indígena, que fica a minha tribo rival, que fica ali, você pode escravizar eles. E acontecia, tá ligado, essa resistência, mas boa parte dos indígenas, né, pessoal, eles resistiram, né, fugiram, né, sabiam onde se esconder direitinho. E aí é que tá, pessoal, a gente vai ter que, se eles conseguiram se esconder direitinho, eles perceberam que não vale a pena escravizar o indígena, então iriam escravizar quem? Exatamente, pessoal. Foram escravizar os africanos, né? E aí, pessoal, com essa escravidão africana, né? A gente vai ter que... Foram várias pessoas sequestradas das suas casas, né? Lá na África, das suas tribos. E foram trazidas para cá. Gente, isso afetou muito, totalmente a África. A gente pode dizer justamente hoje que a África, ela se tornou África do jeito que ela é atualmente por causa de um processo de escravidão que várias pessoas tiraram, né? Eu não só falo, pessoal, do português, não. Imagine a América por inteira que passou por um processo de escravidão. Então, foram muitos africanos que foram retirados de suas terras. A gente vai ter, né, que não só os africanos que foram retirados das suas terras, mas durante um período aí da história, simplesmente, né, que foi chamado do imperialismo, a gente vai ter que as comunidades europeias decidiram assim. E se a gente dividir a África, partilhar a África entre a gente? E, gente, ficaram lá achando que o território era deles. Invadiram a África e falaram, essa parte é minha, essa parte é tua, essa parte é dele. Gente, é a mesma coisa que eu falar assim, tô vendo 3 casas aqui. Essa casa que eu tô vendo aqui, a primeira, é minha. Essa casa segunda que eu tô vendo é do meu irmão. A terceira casa que eu tô vendo é da minha mãe. Gente, pelo amor de Deus. É chegar pegando uma coisa que não é sua, invadindo um território que não é seu. Olha que coisa absurda, né? Então aí invadiram, né, lá a África, sequestraram as pessoas, trouxeram pra cá, pro Brasil, e escravizaram elas. Trouxeram nos navios negreiros. E nos navios negreiros já não é a melhor situação. A gente tem que, né, destacar isso aí. Por já não ser a melhor situação, o que é que vai acontecer? O pessoal vai vir tudo amontoado, com correntes e bolas de ferro no pé, mal tendo acesso direito à comida, nem tomar banho, né? Pelo amor de Deus, gente, quem tá em alto mar, não toma banho. Né? O povo era podre. Se os europeus não tomavam banho, imaginem, né, no alto mar, né, direito, né, não tinha acesso direito, porque a água que tinha lá, a água que tinha que ser pra tomar banho, então mal tinham acesso a tomar banho direito, então quem, esses os europeus, então imagine os escravos que estavam ali, que eles não estavam nem ligando pra eles, né. E aí, com muito acesso ali né, a questão dos ratos que passavam por debaixo, né, que eles ficavam na parte de baixo do navio. Então a gente tem aqui no navio, essa parte de cima aqui, ó, ficam os marujos, as pessoas que estão navegando aqui, essa parte aqui de baixo, ficavam só presos os escravos, né? Tudo dormindo um em cima do outro, gente, sem condição nenhuma, né? E aí, se acontecesse uma rebelião, gente, eles jogavam eles, pegavam eles e jogavam no mar.
E obviamente eles iam morrer, né? Porque eles estavam com uma bola de ferro no pé. Então realmente era uma questão muito difícil, sabe? De tortura e tudo mais. Aí quando eles chegavam aqui, né, eles iam para um mercado realmente tratado como objetos de mercadorias. E era analisado, esse escravo aqui, deixa eu ver, abria a boca dele, olhava, via se ele tinha todos os dentes, se ele tinha alguma ferida. Era visto como se fosse um próprio animal mesmo. Era uma situação muito desumana. Então eles analisavam realmente para saber se o escravo estava forte para poder trabalhar. E realmente pegavam os mais homens, né, os mais adultos. E quanto mais com saúde, homem forte e adulto, era mais caro. Mulheres e crianças mais baratos. Doentes muito mais baratos ainda. Então, realmente era uma situação desumana. E quando esses escravos chegavam nas fazendas para trabalhar, aí a situação piorava. Era chicotada, era realmente uma tortura. Trabalhava embaixo de sol, embaixo de chuva. Trabalhava mais de 18 horas por dia, às vezes 16, 20, enfim, né? Gente, eu tô afirmando assim, né? Tipo, não posso dizer, todos trabalhavam nessa quantidade de horas. Mas dependia muito, mas mais que umas 12 horas por dia eles trabalhavam. Eram de 12 para cima. Então, além da questão da violência, né, sexual que eles tinham, que passavam, tinham que atender a todos os desejos e tudo que o europeu queria que você fizesse, porque se você não fizesse, você era torturado, apanhava. Então tem muitos relatos que falam que alguns tinham suas costas chicoteadas até as carnes cair, né, começarem a cair nas suas costas. Mal tinha acesso à comida, comiam os restos que eles deixavam. Em relação à questão de acessar a saúde, não tinham, gente. Ficasse doente, eles mesmos preparavam alguma coisa ali entre eles para tentar se ajudarem. Então, realmente era uma ajuda mútua que eles tinham. Então, eles ficavam ali, né, na senzala, e aquela senzala que era uma casa, não tinham camas, eles dormiam em palhas e dormiam amontoados para poder se aquecerem. E era aberta, e por ser aberta entrava muito vento, entrava muito bicho. Então, era uma situação muito precária que eles passaram, né? Foram muitos anos de escravidão. No Brasil, por exemplo, né? Se a gente falar de 1500 até 1888, que é quando acaba a escravidão, olha o tempo, né? De escravidão que foi. A gente tira primeiramente a escravidão indígena, mas depois vinha a escravidão africana. Então, pessoal, era uma coisa desumana. E aí ninguém se propunha normalmente a defender os escravos da África. E aí o pessoal dizia assim, não, vamos lá, vamos explicar por que a gente escraviza eles. O indígena, eles não conhecem a Deus. Por não conhecerem a Deus, a gente tem que salvar eles. Mas o africano, eles conhecem a Deus e escolhem não seguir a Deus. Gente, olha o que o pessoal falava. Ignorando totalmente uma cultura africana, a religião africana, ignorando todos os costumes que eles passavam. Então, é uma coisa realmente de uma intolerância muito grande, além da questão do racismo, mas sem citar na época esse termo racismo, que esse termo não existia ainda, mas eram práticas, né, de desrespeito, justamente porque eles achavam que existiam raças superiores. E na biologia, o que a gente vê para diferenciar uma raça superior à outra é a partir do olhar, né? Então, o pessoal utilizou da própria biologia. Então, a ciência para a época defendia isso, tá? Então, justamente, na biologia, como é que a gente diferencia uma espécie de outra? Então, é a partir de que a gente vê visualmente. Então, como a pele negra é diferente de uma pele mais clara, né, uma pele branca, o pessoal disse não. Então, a pele branca é uma pele de pessoas superiores e a pele negra de pessoas inferiores. E a ciência concordava com isso, galera. Tá, que a ciência não era evoluída naquela época, mas, tipo, pra concordar com um negócio desse, e dizia que eram de espécies diferentes. Poxa, velho, todo mundo é igual. É o mesmo tipo de gente. Só muda a cor. E aí, por causa disso, eu tratava as pessoas negras inferiores, realmente para humilhar, para maltratar. E diziam que essas pessoas tinham que ser escravizadas para saber o que é ser um ser humano. Gente, olha que coisas absurdas. Tratar a pessoa como um objeto
que pode comercializar, sair vendendo. E, pessoal, não só é a questão de um objeto assim, mas tinham pessoas que preferiam pegar mulheres africanas para poder elas não precisarem comprar mais escravos. Por quê? Porque a mulher africana ia engravidar, não sendo somente pelo a pessoa que ela encontrasse ali, pelo próprio africano ali, mas acontecia uma violência sexual por meio, então, do homem branco, né? Que ia lá, violentava aquela mulher africana, engravidava ela. Ah, mas o filho vai nascer o quê? Vai nascer, dependente do que ele nascer. Ele vai nascer escravo. Porque a esposa do homem branco, ela não aceita isso. Inclusive, a esposa, às vezes, com ciúmes, maltrata, mutila as escravas que o seu marido teve relação sexual. Então, olha que coisa absurda. Então, justamente, faz com que a mulher escrava tenha mais filhos, porque automaticamente vai ser o quê? Mais escravos para ele não ter que comprar. Então, gente, a gente falar de escravidão é um período tão sombrio, tão complicado, tão cheio de tantas coisas que o Brasil e várias outras colônias passaram, né? E aí, pessoal, obviamente os negros também se resistiam, né? E a resistência, mesmo assim, ainda sofreram muito. Mas uma resistência muito conhecida que eles faziam, né, que eles conseguiram fazer, foram os quilombos, que é uma comunidade escondida, que eles fugiam para lá, que viviam realmente na comunidade, tudo plantando para todos, organizando aquela sociedade, para tentar se esconder. E um quilombo muito famoso foi o quilombo dos Palmares, né? Esse quilombo aí que ele ficou e conseguiu resistir, tendo mais, em torno mais ali de 20 mil pessoas morando, né? 20 mil escravizados que fugiram. E aí, isso fez com que aquele povo ele conseguisse sobreviver e resistir por um bom tempo, mas depois eles foram exterminados, né, pelo europeu. E aí, pessoal, a gente cita isso, sabe? De coisas sobre esse processo de escravidão. Enfim, é isso, pessoal. Qualquer coisa pode perguntar, tá?